Olha, como consultoria, eu vejo que a relação de sustentabilidade com a produção ela está cada vez mais difícil, sabe? Obviamente que a sustentabilidade ela não é só sustentabilidade ambiental, né? A gente tem que entender que a sustentabilidade ela envolve sustentabilidade financeira, sustentabilidade de pessoas, sustentabilidade de água, né? De todo um contexto nessa direção. Eu acho que as pessoas, os produtores, já começaram a ver isso, mas ainda está distante do que a gente precisa, né? Eu acho que quando a gente vê empreendimentos que muitas vezes se desenvolvem sem respeitar muita regra, sem preocupar com o vizinho que já tem um empreendimento montado e que vai faltar água para ele se usar demais, eu acho que isso é um prejuízo muito grande para a nossa região, né? Mas isso vem sendo mudado, está vindo uma nova geração e essa relação com sustentabilidade, ela já vem encontrando novos parceiros, né? O filho do produtor rural que entrou na fazenda, então isso vem melhorando. Eu acho que consegue evoluir, conseguiu evoluir muito nos últimos anos e eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma evolução importante no que tange a isso, né? Quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, é muito confrontado ainda pela polarização que existe no país, né? A parte ambiental, quem fala mais é a esquerda, e a turma da direita não quer falar de meio ambiente, não quer falar em sustentabilidade, e acaba confrontando essa posição de sustentabilidade, de mudança climática, né? Mas eu acho que está na hora da gente mudar isso, e tem que ter um jeito da gente valorizar o produtor rural que trabalha com sustentabilidade, que trabalha olhando para o meio ambiente, que ele trabalha preocupado com o contexto geral da bacia hidrográfica. Então a gente tem que arrumar um jeito ainda de valorizar esse cara e não só fazer com que ele respeite o meio ambiente ou seja sustentável através de lei, sabe? Através de mecanismos legais. Então está evoluindo, mas ainda a passos lentos, mas os usuários já começaram a enxergar e eu acho que vai ter uma evolução grande nos próximos dias, próximos anos aí. Olha, as maiores dificuldades na consultoria que eu vejo, né? Primeiro é que as pessoas, elas ainda têm o costume, né? Principalmente os produtores rurais, as produtoras rurais, as mulheres do campo, elas ainda, infelizmente, têm o costume de querer se regularizar e depois esquece, conseguiu o papel, não quero mais fazer nada. E essa não é a verdade, né? A legislação ambiental, ela prevê uma série de imposições, uma série de obrigações, mesmo depois de você conseguir a sua licença. Então, eu acho que esse transformar da sociedade ele vai acontecer de agora para frente. Quando a gente vê que a consultoria, às vezes, ela vai em campo, e ela consegue atender aquela expectativa, mas depois não consegue ajudar no desenvolver do empreendimento, é um problema. E um outro desafio que existe muito grande aqui na nossa região também são as consultorias que não têm tanta capacidade técnica, que elas querem atuar só por dinheiro, né? Pegar o dinheiro ali do produtor rural naquele momento e depois nunca mais encontra o cara, nunca mais participa do empreendimento. E quando isso acontece, a gente já presenciei isso em vários momentos, consultorias que colocaram o produtor rural numa situação muito difícil e nunca mais teve relação com ele. E quando a gente vai assumir um olhar mais estratégico, mais cuidadoso com o empreendimento, a gente encontra desafios com o Ministério Público, autuações gravíssimas. Então, isso tudo é um desafio que a gente está vivendo assim diariamente. Obviamente que, como eu falei anteriormente, está transformando esse cenário. Existem produtores que já estão preocupados com isso, que não querem ter dor de cabeça, que querem ficar conectados à pauta ambientalista, com a pauta ambiental de uma forma geral, para não terem problema. Mas essas consultorias que jogam os preços do serviço lá para baixo e que, obviamente, elas não entregam um serviço de qualidade, a gente começa a ter outros problemas, né? E eu acho que, de toda forma, é natural que essas consultorias existam. É natural que elas existam. Mas é importantíssimo que o empreendedor, o produtor rural, aquele cara, o empreendedor que quer montar uma usina de asfalto, de concreto, ele tem que saber que ele precisa de alguém parceiro para ajudar, para desenvolver, para não ter problema. Porque, obviamente, que se a consultoria, uma coisa que eu falo assim, com toda certeza, a consultoria pode jogar você no buraco
ou pode te tirar do buraco. No meio do caminho ela não te deixa. Ou ela vai te ajudar demais da conta, ou ela vai te atrapalhar demais. Então o empreendedor tem que saber disso para ele contratar uma pessoa que vai realmente cuidar do empreendimento dele, ter cuidado com ele, cuidar da operação, cuidar de todos os quesitos ambientais e ele ficar tranquilo, só preocupar a cabeça dele em ganhar dinheiro, em produzir, vender o grão bem, vender o material dele ali bem, e ele não vai precisar de esquentar a cabeça com mais nada. Então isso é importantíssimo a gente destacar, porque esses desafios da consultoria podem trazer um problema muito sério, sabe? Olha, em 2025 os maiores desafios, sem dúvida nenhuma, foram relacionados à água, né? A gente está vivendo, óbvio, primeiro a gente tem uma crise montada no agronegócio já há muito tempo, né? O agronegócio está passando por dificuldades, muitos anos com taxa de juros muito alta, então a crise financeira afeta, obviamente, os negócios, mas é importante a gente colocar que, em termos de consultoria ambiental, o maior problema está em volta de água. Nós temos alguns outros desafios relacionados a desmatamento, relacionados à sobreposição de imagens do PRODES, que é um problema que existe sobre desmatamento no Brasil, mas na nossa região aqui o que a gente mais vê de desafio é água, né? E considerando essa crise que eu mencionei, a gente tem uma dificuldade de ter investimentos na bacia, né? Os produtores, como está em crise, não conseguem investir, não investem em tecnologia, não investem em monitoramento, não investem em barragem, está todo mundo meio que segurando dinheiro, e aí a gente vê um período chuvoso complicado, como está sendo de 2025, a gente começa a ter mais crise, mais problema, mais quebradeira, então isso é uma preocupação. Mas a consultoria, ela no caso nosso aqui, a gente atua na parte estratégica, então a gente consegue orientar, olha, segura um pouco o plantio, ou então planta uma parte, espera mais chover, porque nós estamos com pouca água. Então tudo isso a gente se preocupa, porque o que a gente quer aqui é a sustentabilidade do negócio. A gente não quer só a sustentabilidade na parte ambiental. Ah, cuida do meio ambiente e o empreendimento que se lasca. Não é assim. A gente tem que cuidar também da sustentabilidade do negócio, sustentabilidade financeira, de pessoas, né? O negócio, de uma forma geral, ele rodar constantemente, a gente não quer que ele funcione agora e amanhã ele pare, a gente quer a vida toda. Então, eu acho que em 2025 nós passamos, por exemplo, o período chuvoso 23, 24, muito problemático. O período de 24, 25 chuvoso já foi bacana, já começou a chover cedo, choveu até tarde, acima da média, bons volumes de chuva. E todo mundo achava que 2025 ia ser muito semelhante. Aí chegou 2025 agora, nós já estamos no dia 1º de dezembro e até hoje não choveu o suficiente, né? Então, isso dificulta bastante a gestão, dificulta bastante a operação desses empreendimentos. E a gente sempre com essa visão estratégica, né, regional, a gente está bastante preocupado, né? Então, é importante que a gente encare isso e, sem dúvida nenhuma, reconheça que 2025 o maior desafio foi a pauta de água, e somada com essa pauta do desafio da crise do agro, né? Então é importante que a gente se planeje, porque 2026 está aí chegando já. Vamos ver como vai ser a safra de verão, né? Já tem gente que não está conseguindo plantar, que plantou, perdeu, vai replantar. Então tem alguns desafios já pautados, mas a gente tem que se preparar para a gente não morrer nesse momento e conseguir entrar 26 bem.